igreja renovada em espírito, uma igreja transformada pela efusão do Espírito Santo. Se ainda a maioria dos cristãos católicos de hoje ainda tem Jesus Cristo somente num quadro, ele ainda está morto, já canta o Dunga. Eu não posso ter Jesus somente num quadro, eu quero ter Jesus sacramentado, porque em Jesus sacramentado está a morte, o sepultamento e a ressurreição, e isso nós só encontramos dentro do Evangelho autêntico, o único Evangelho, e que você prega, e que você não pode ter medo de defendê-lo. Vai custar muitas vezes, como custou para mim uma noite de sono, várias noites de sono, atravessar a noite, ao ponto de ter que pegar essa Bíblia, fechar ela e dizer assim: então fala o seguinte, deixa a minha Bíblia fechada e pega a sua, que é da João Ferreira de Almeida, e vamos conversar. E a hora que você chega em Lucas capítulo 1, nós vamos ter que rasgar esse capítulo aqui inteiro, porque eles não competem a vocês, mas compete a nós. Queridos, há um único Evangelho, e este é o que salva. Se nós temos outro fora deste, este não vai salvar, este vai tornar-nos excomungado, apartado, separado de uma forma estranha. Por quê? Porque é importante eu saber que a minha vida tornou cristã. Eu ainda estava no útero, eu ainda fazia parte dos 150 milhões de célula masculina que estava dentro do meu pai, mas que chegou um dia que estes 150 milhões de célula masculina adentrou para dentro de um percurso de 9 centímetros, e ali Deus foi separando 149,9 milhões, e uma só célula daquela, ele disse: vai, campeão, porque eu preciso de você mais tarde, eu preciso de você mais tarde, para que no abrir da sua boca eu coloco a minha palavra, para que no abrir da sua boca eu possa comunicar a verdade. Os discípulos estavam ali, e Jesus disse: eu estou indo para o Pai, e aonde eu vou não podeis ir agora, mas eu vou. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Afinal de contas, como é o caminho? E ele abriu a boca e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Meus irmãos pregadores, ele não veio mostrar o caminho, ele não veio mostrar a verdade, ele não veio mostrar a vida, ele é. O que o diabo quer fazer hoje? A prioridade do diabo não é matar, roubar e destruir, porque matar e roubar e destruir é o que ele veio fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a prioridade de Satanás é que nós, os cristãos, pensamos que o Espírito Santo não passe de uma influência ou um poder especial, porque ele sabe que no momento em que eu me torno um apóstolo da efusão do Espírito Santo, neste exato momento eu passo a conhecer a personalidade do Espírito Santo. Gente, entenda que uma pessoa tem personalidade própria, é uma pessoa pensa, uma pessoa raciocina, uma pessoa tem iniciativa própria, e a pessoa do Espírito Santo, que traz o Evangelho autêntico e único para nós, quando ele veio para trazer toda a plenitude da verdade. Jesus em 16 de João, no capítulo 16 de João, no versículo 12 em diante, Jesus disse:
tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não as podeis suportar agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque ele recebe do que é meu e vô-lo anunciará. Por isso eu disse: recebereis do que é meu, porque ele tem a incumbência de me glorificar. O que está precisando então, irmãos? Nós prosseguirmos do jeito que estamos indo, não arredar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não vim aqui para bater na igreja, não vim bater nos pregadores, porque quem sou eu para fazer isso? Mas vim para dizer a vocês, que só há um evangelho, quer queira, quer não, ainda que o nosso território nacional traz nas suas pesquisas que o avanço do mundo evangélico está sendo um sucesso, que a maioria das pessoas estão se tornando tais como por conta de que a nossa igreja está morta, a nossa igreja está adormecida. Deixa eu dizer, irmãos, a igreja não está morta, a igreja não está adormecida, porque não está morta e nem adormecida, porque dentro de você tem um pregador, que não é simplesmente um pregador, mas é um apóstolo do Espírito Santo. Abre a tua boca e começa a pregar. Abre a tua boca e começa a pregar, para você ver como que as coisas vão começar a mudar. Mas para isso, nós precisamos entender que parte do nosso povo católico, cristãos católicos, não tem o conhecimento de Jesus Cristo ainda na sua alma. E deixa eu te falar uma coisa, como um batizado ainda criança, e você também talvez, a revelação de Jesus Cristo, ela chega na nossa alma. A revelação do Jesus Cristo, ela chega na nossa alma quando nós o aceitamos, quando nós o absolvemos, quando nós o tragamos. Deixa eu dizer isso. A revelação de Jesus Cristo, ela acontece na nossa vida quando nós o tragamos na nossa alma. Tudo que sobra fica para trás. Nós só temos um anúncio a fazer: Jesus, Jesus, Jesus. O nosso coração só bate assim: Jesus, 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 Jesus. Quando nós entramos na fila da comunhão para recebê-lo Ele no altar do Senhor, o nosso coração não vem mais como aquela frase antiga: será. Mas como? É isso mesmo? Será. Mas como? É isso mesmo? Deixa eu dizer para você, não tem será, não tem mais como. E se é isso mesmo? É isso mesmo, porque aqui nesse altar acontece o mistério que Santa Rosa de Lima diz no catecismo, que a única escada que nos leva ao céu é a cruz. Ali acontece o santo sacrifício. Não é outro, é o mesmo. Não é uma repetição que torna uma simbologia. Não é uma repetição, mas é uma realidade. E isso acontece pela ordem pontificial dada ao sacerdote, que recebe o sacerdócio de Cristo, e ali ele torna a pessoa de Cristo mesmo, dizendo: isto é meu corpo, toma e coma. Isso é meu sangue, toma e beba. Nesta hora, quando ele faz a bênção, invoca o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e torne as espécies de pão em carne, de vinho em sangue. Ali não é mais pão, é carne. Ali não é mais sangue, não é vinho, é sangue. Então você pode me dizer: mas e quando a gente recebe só a hóstia e não recebe o sangue? A pergunta é: pode haver corpo sem sangue? Todo corpo tem sangue.
Então ali, naquele momento, nós estamos recebendo o quê? O Evangelho. É por isso que nós carismáticos, nós somos taxados como doido. E somos mesmo, por quê? Porque é uma doidura tríplice, é DDD, doidinho de Deus. O que eu recebi primeiramente, irmãos, há 20 anos atrás, quando estava em um salão paroquial, a 60 quilômetros de Campo Grande, aonde entrei naquele lugar, para fazer os contatos e começar o tráfico de droga. A palavra de Deus chegou nos meus ouvidos, entrou na minha alma, me transformou, me converteu, me tornou diferente, irmãos. E eu começo a voltar agora pelos lugares aonde tinha dado prejuízo, para dizer: eu era, não sou mais. Eu era, não sou mais. Não tem essa história do pós-queda, porque ainda que eu caia, ainda que você caia, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não caímos, nós podemos até tropeçar, mas a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes. Quem é o justo, irmão? A Bíblia diz claramente quem é o justo. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Ora, se tudo se fez novo, então você era injusto, tornou-se justo pela justiça feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós nos tornamos justos, irmãos. Nós nos tornamos justos. E ainda que nós caímos, está ali o que eu disse no primeiro passo do altar: o sacramento, o ponto ápice da nossa fé católica é o sacramento da reconciliação. Eu caio de boca no pó, nos pés de um sacerdote, e digo a ele: caí, Padre, por omissão, por mentira, caí no pecado, Padre, mas eu estou aqui arrependido diante do sacerdócio do Senhor para ser absolvido. Dessa hora em diante, a Bíblia diz em Provérbio: o justo cai 7 vezes, mas não ficará prostrado. Fale para o irmão que está do teu lado: irmão, você pode cair, mas você não vai ficar prostrado. Você foi feito apóstolo do único evangelho, o evangelho do Espírito Santo. É o evangelho de Paulo, é o evangelho da efusão, é o evangelho de Cristo Jesus. Amados, eu não tenho mais tempo, graças a Deus, tá bom, meu tempo esgotou. Mas você sabe que nós temos no Brasil 3 evangelhos sendo pregados em volta do nosso país, 190 milhões de habitantes. Mas em volta da terra também, o evangelho do humanismo, o evangelho do legalismo, e o terceiro, o evangelho do Espírito. Este evangelho do Espírito é o que nos foi incumbido como pregadores da renovação carismática católica, não só dessa diocese, desse estado, mas do Brasil e do mundo. Esse evangelho, irmãos, do Espírito, porque o evangelho do humanismo gera a bajulação, e o evangelho do legalismo gera condenação, mas o evangelho do Espírito gera convicção de fé na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus na sua vida, na vida da sua casa, da sua comunidade, da diocese, do estado. Nós precisamos pregá-lo. Nós não podemos engolir o caroço. Quando nós estamos diante de uma autoridade eclesiástica, nós temos que abrir a nossa boca e pregar o que nós vivemos, porque o Senhor Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio do evangelho de Cristo, do evangelho do Espírito Santo, só vai sair isso da tua boca. Então não feche ela, abra a tua boca, irmão, e pregue. Mas eu não entendo, Osmair, eu não sei muito manusear a Bíblia assim. Canta a música do Padre Andrés, que você vai ver o que vai acontecer com você, pregador. Faz como eu fiz.
não tinha como pregar. Meu testemunho vai longe, eu preciso de 2 horas para pregar, senão não dá, porque quanto mais você fala, mais vem. Mas eu fiz uma partilha uma vez, arrumei um sócio numa montanha. Eu fui com uma garrafa de água, de gelo, para ela ir derretendo e se tornar água, e os pãezinhos. Quando um dia estou subido sobre uma árvore orando, quando eu olho para baixo, eu arrumei um sócio, um lagarto veio comer os pães, levou meus pães embora, eu fiquei só com a água. Eu quase fui para cima dele. Quando eu desci para ir para cima do lagarto, eu ia matá-lo ele, e comer a carne dele. O Espírito Santo disse: você é apóstolo da minha efusão, batize ele com o Espírito Santo. Mas você, irmão, para você entender que a sua volta vai ter sempre esses tipos de apagador de incêndio, apagador de fogo. Vai ter muito em sua volta bajuladores. Você já sabe qual é o evangelho dos bajuladores. Vai ter à sua volta o evangelho do legalismo. Olha, tudo isso pode, mas olha, se você fizer com cuidado, de repente você faça com cuidado que não vai dar nada. Você continua pregando, você continua indo. Sabe o que o padre Léo saudoso dizia? Será que você está indo mesmo, ou você está aí sendo empurrado?